Olá pessoal, bom dia, eu sou o professor Zeca e a aula de hoje é sobre primeira lei da termodinâmica. Galera, a primeira lei da termodinâmica é na verdade uma forma diferente de escrever a lei de conservação de energia. Eu sei que você já viu lá em mecânica que energia é uma coisa que nunca se perde, nunca se cria, ou ela se transforma ou passa de um corpo para o outro, tá lembrado? A primeira lei da termodinâmica vai tratar disso através de uma equação. Essa daqui, ó. Essa equação fala o seguinte: quando a gente fornece calor para um sistema, esse sistema pode usar esse calor para realizar trabalho ou variar a sua energia interna. A gente já viu que calor e trabalho são duas formas que a natureza tem de trocar energia. Um gás pode ganhar ou perder calor e pode realizar ou receber trabalho. Lembra? Isso são duas formas que o gás tem de trocar energia com o meio externo. A gente tinha aqui uma pequena máquina térmica, né? A mais simples que existe. A gente tem um cilindro, uma tampa móvel e aqui dentro a gente tem um gás. Lembra, o esquema era o seguinte: a gente fornecia calor para esse gás, aumentava a agitação das moléculas, aumentava a temperatura, essas moléculas batiam com mais intensidade na tampinha desse êmbolo e esse êmbolo subia. Quando essa tampa subia era porque o gás fazia uma força e causava deslocamento, então o gás realizava trabalho. Ou seja, o gás ganhava energia na forma de calor e ele gastava parte dessa energia na forma de trabalho, que é o que está escrito nessa equação. Calor igual a trabalho, mais esse cara aqui, ó, é o que a gente tem que entender hoje. Bom, pode acontecer o seguinte, né? O gás ganha 10 joules de calor e realiza 4 de trabalho. Como a gente já sabe que a energia nunca se perde, nunca se cria, os 6 que sobram têm que ir para algum lugar. Porque ó, se o gás ganhou 10 e realizou 4 de trabalho, é porque ele gastou 4 joules de energia. Então ganha 10, gasta 4, sobra 6. Para onde que vai esses 6? Bom, a ideia é a seguinte, né? Essas moléculas aqui do gás, elas se movimentam. Elas vão ter um movimento de translação, dependendo do tipo de molécula, eu tenho um movimento também de rotação e eu posso ter um movimento de vibração. Lembra que a gente está tratando só de gás ideal, não tem energia de ligação entre as moléculas. Então, essas moléculas aqui, ó, elas vão ter uma certa energia. Vamos pegar o caso mais simples, em que as moléculas apenas têm movimento de translação, elas apenas se movimentam. Se elas se movimentam, lembra? Cada molécula vai ter uma energia cinética. Aquela velha energia cinética, mv² sobre 2. Já vimos na outra aula que essa energia cinética das moléculas, ela depende única e exclusivamente da temperatura do gás. Então, se cada molécula tem uma certa velocidade de agitação e cada molécula tem uma energia cinética, a gente pode dizer que o gás tem guardado dentro dele uma certa quantidade de energia, que a gente chama de energia interna do gás. Então, quando a gente fornece calor para o gás, aumentar a agitação significa aumentar essa energia que tem guardada dentro do gás. É claro que se ele realiza trabalho, é porque ele gasta parte dessa energia. Então, aqueles 6 joules que estavam sobrando vão para onde? Vão para a reserva de energia que o gás tem dentro dele. Beleza? A gente pode fazer uma analogia com a gente, né? Quando a gente come, a gente recebe energia de fora. Seria o equivalente à quantidade de calor que o gás recebe. Quando a gente realiza trabalho, a gente gasta energia. É claro que a gente não gasta energia só realizando o trabalho desta forma, né? Por exemplo, agora, quando vocês estão estudando, vocês gastam energia. Então, a comida fornece energia para a gente gasta energia fazendo algum tipo de atividade, e o que sobra? O que sobra, a gente armazena na forma de energia interna. No caso, nossa energia interna seria nossas reservas de gordurinha, aquele velho pneuzinho. Então, se por acaso a gente comer mais do que a gente gasta, a nossa reserva aumenta. Se a gente comer menos do que a gente gasta, a nossa reserva diminui. Se a gente comer exatamente o que a gente gasta, a nossa reserva não aumenta nem diminui. Isso funciona do mesmo jeito para o gás. Se por acaso ele receber mais calor do que aquilo que ele realiza de trabalho, a energia interna dele aumenta. Se por acaso ele receber menos calor do que aquilo que ele realiza de trabalho, a energia interna dele diminui. Se for igual, se a quantidade de calor que ele receber for exatamente o que ele gasta realizando trabalho, a
a energia interna dele não aumenta nem diminui. Ó, os caras perceberam o seguinte, que essa variação de energia interna, ela não dependia do caminho da transformação. Porque a gente viu, né, na hora de calcular trabalho, a gente podia calcular trabalho desse jeito, mas só quando a pressão era constante, ou através da área do gráfico, pressão por volume. A gente tinha que desenhar o gráfico, ou o gráfico já vinha desenhado em alguma questão, e a gente calculava a área entre a curva do gráfico, que pode ser uma reta, e o eixo do volume. E lá nessa aula a gente viu o seguinte, né? Para cada tipo de transformação, para cada processo de transformação em que o gás vai de um certo estado inicial até um estado final, a gente vai ter um trabalho diferente. Porque se a transformação for essa amarelinha, a área é essa área pintada aqui, né? Se a transformação for mais alta aqui, depois desce, a área é maior, então o trabalho é maior. Então, para cada processo, a gente tem um trabalho diferente. A energia interna não. O homem percebeu o seguinte, que independente do caminho da transformação, por baixo, por cima, a variação de energia interna era sempre a mesma. E isso era um indício que a energia interna era uma coisa intrínseca do gás. Quer dizer, uma coisinha guardada dentro dele. Aquilo que a gente falou no começo, né? É uma coisa que tem a ver, ó, com o estado que o gás se encontra. E não com o tipo de transformação que ocorreu. Simplesmente no estado em que ele está. Até porque, né? Se a energia for só a energia de translação, essa energia interna depende única e exclusivamente da temperatura do gás. Ou seja, só vai ter ΔU diferente de zero se a gente tiver uma variação de temperatura diferente de zero. E a gente sabe que a temperatura, ela não depende da transformação, ela depende do estado do gás. Não é verdade? Aquela equação que o gás ideal tem que seguir, ó, PV/nRT, vai me dizer o seguinte, para cada P e V, eu tenho um T. Então, se esse ponto tem uma pressão e tem um volume, ele tem um certo valor de temperatura. Se esse ponto tem uma pressão e tem um volume, ele também tem um certo valor de temperatura. E essa temperatura aqui, ó, não depende do caminho que o gás fez, depende só do estado que o gás chegou. Tudo bem? Então, variação de energia interna depende única e exclusivamente da variação de temperatura do gás. Só vai ter variação de energia interna para um gás ideal se a gente tiver variação de temperatura. A temperatura tem a ver com a agitação e a agitação tem relação com a energia que está guardada dentro dele. Tudo bem até aí? Pessoal, o primeiro exemplo fala o seguinte, o nosso gás vai de um estado inicial I para um estado final F por dois caminhos diferentes. E ele quer que a gente coloque em ordem crescente a quantidade de trabalho que o gás realiza por cada caminho, a quantidade de calor que ele troca com o meio externo por cada caminho e a variação de energia interna do gás. Então, olha só, eu desenhei os dois gráficos aqui separados para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas o estado inicial do gás e final é o mesmo para os dois caminhos, quer dizer, né? Esse valor de volume e esse valor de pressão aqui e aqui são iguais, e aqui também são iguais. E se o gás tem os mesmos valores inicial e final de pressão e volume, ele também tem os mesmos valores inicial e final de temperatura. Para os dois gráficos, né? Para as duas transformações. Quer dizer, a temperatura inicial aqui é igual à temperatura inicial aqui, a temperatura final aqui é igual à temperatura final aqui. Tudo bem? Não que essa seja igual a essa, né? Mas nos dois gráficos, os dois TFs são iguais e os dois TIs são iguais. Então, vamos primeiro para a coisa mais fácil. A variação de energia interna pelo caminho 1 e pelo caminho 2, a variação de energia interna pelo caminho 1 e pelo caminho 2 são iguais. Por que, Zeca? Porque a energia interna não depende do caminho, depende apenas da temperatura do gás. Então, se eles sofrem a mesma variação de temperatura, a gente vai ter a mesma variação de energia interna. Depois, trabalho. Bom, o trabalho é diferente, né? O trabalho depende do caminho. Porque essa área aqui, ó, que eu estou pintando, ela é diferente dessa. Beleza?
Percebe que a área do caminho 2 tem um triângulo a mais do que o caminho 1. Se essa área é maior, é porque esse trabalho aqui é maior. Então, o trabalho 1, ele é menor do que o trabalho 2, porque essa área é maior. Certo? E quantidade de calor? Bom, no ensino médio a gente não sabe calcular a quantidade de calor, direto pelo gráfico, né? Mas a gente pode analisar sem calcular, porque se quantidade de calor, pela primeira lei da termodinâmica, é trabalho mais variação de energia interna, e as duas variações de energia interna são iguais, o calor vai na verdade, estar relacionado apenas com o trabalho. Percebe? Porque eu tenho que somar essas duas linhas, ó. Então, somando variação de energia interna 1 com trabalho 1, eu acho a quantidade de calor 1. Somando a variação de energia interna 2 com trabalho 2, eu acho a quantidade de calor 2. Percebe? Vamos supor que aqui é 10 e aqui é 10. Aqui é 2, essa tem que ser maior, então vamos botar que aqui é 3. Então, meu calor passou de 12 para 13. Então, meu calor 2 é maior do que o calor 1. Então, a quantidade de calor também depende do caminho. Aliás, os caras sabiam disso antes de montar essa equação, né? Eles sabiam calcular a quantidade de calor e o trabalho, e eles perceberam que essas duas quantidades subtraídas, quer dizer, se eu jogo o trabalho subtraindo para o outro lado da equação, dava uma grandeza que não dependia do caminho. Pessoal, de novo a gente vai ter aqui uma convenção de sinais. A primeira convenção que a gente vai ter é de quantidade de calor, que é a mesma que a gente já usou em calorimetria. Calor recebido é positivo, calor cedido é negativo. E numa transformação adiabática, as trocas de calor valem zero. Segunda, de trabalho. Trabalho também é a mesma que a gente viu na aula passada. Um trabalho realizado, aquele que o volume aumenta, é positivo. Um trabalho recebido, aquele que o volume diminui, é negativo. E numa transformação isovolumétrica, aquela que o volume é constante, quer dizer, o gás não empurra ninguém, um trabalho vale zero. E a novidade aqui é a convenção de sinais para a variação de energia interna. Como a energia interna depende da temperatura, quando a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, quando a temperatura aumentar, eu tenho um ganho de energia interna, eu tenho um ΔU positivo. Quando a temperatura diminuir, eu tenho uma perda de energia interna, então eu tenho um ΔU negativo. Beleza? Se a transformação for isotérmica, quer dizer, temperatura constante, a energia interna é constante, então meu delta, minha variação, é zero. Antes de encerrar, ó, vamos ver quais unidades a gente pode usar para essas três grandezas físicas. Bom, percebe que essa minha equação aqui, ó, ela tem uma adição, né? A gente está somando duas grandezas físicas diferentes. Ela tem três termos, na verdade: calor, trabalho e variação de energia interna. Bom, uma coisa importante sobre unidade nessa equação é que a gente não pode somar unidades diferentes, tá? Obviamente, não dá de somar a hora com quilograma, né? Quanto que dá uma hora mais 5 quilogramas? Beleza? Não dá de somar. Mas também não dá de somar metro com centímetro. Até dá, mas antes a gente tem que transformar. Ou utiliza tudo em metro, ou utiliza tudo em centímetro. Então, a primeira coisa importante sobre unidades nessa equação é que as três unidades têm que ser iguais. As unidades dessas três grandezas têm que ser exatamente a mesma. E vão ser unidades de isso, energia, óbvio, né? Quer dizer, ó, se eu usar quantidade de calor em joule, trabalho tem que estar em joule e energia interna tem que estar em joule. Se eu usar em caloria, pode, porque caloria também é unidade de energia, as três grandezas têm que estar em calorias. Lembra? Joule foi o primeiro cara a descobrir uma boa relação entre caloria e joule, e uma caloria vale aproximadamente 4,17 joules. Então, se você tiver unidades diferentes para as três grandezas, você tem que transformar antes de poder somar. E normalmente vão aparecer as duas unidades. Tá? Vai aparecer tanto unidade em caloria quanto unidade em joule. Ok?